Amém. Boa noite, pessoal. Paz de Jesus sobre a vida de todo mundo. Que coisa linda estar aqui com vocês. Primeira vez aqui, tinha que ter vindo antes. Primeira vez, estou apaixonado pela igreja, pelo acolhimento da igreja, pastor Simonton, família, amigos. Que igreja linda, não apenas no que vocês construíram, mas principalmente no que vocês são. Quanta vida e quanto serviço, quanta gente disposta a servir mesmo, sabe? Seguindo o exemplo de Jesus. Isso é bonito demais. Eu estou muito honrado de estar aqui com vocês e eu sempre me sinto muito bem falando do Evangelho de Jesus, porque é o que mudou a minha vida, é o que mudou a sua vida e é o que transforma a gente sempre, certo? E eu queria então, nessa noite, convidar você para uma leitura que eu quero fazer no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Opa! Chegou. Eu quero ler aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, uma história que talvez você conheça, imagino que sim. A história da tentação de Jesus. Diz assim, olha só. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse, tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Palavra do Senhor para a gente hoje. Acho que vocês vão concordar comigo se eu disser que nessa vida a gente está o tempo todo respondendo perguntas. Perguntas fáceis, perguntas difíceis, perguntas importantes, perguntas não tão importantes. Entre as perguntas importantes que a gente responde, talvez uma das mais, se não a mais, é a seguinte pergunta: quem é você? Essa é uma pergunta que a gente responde muitas vezes na vida. Às vezes a gente está respondendo essa pergunta sem nem se dar conta de que a gente está respondendo essa pergunta. Quem é você? E essa não é uma pergunta que a gente responde apenas para alguém que está chegando perto da gente, que quer conhecer a gente. Essa é uma daquelas perguntas que a gente responde para a gente, sabe, naquelas conversas que a gente tem com a nossa própria alma. Quem é você? E eu queria que essa pergunta fosse um norte para a nossa conversa aqui nessa noite. Quem é você? Sabe, eu queria muito incutir em você nessa noite a consciência de que você precisa, todos os dias, responder para si que pessoa você é. Porque eu tenho a sensação de que quanto mais certeza e segurança a gente tiver na resposta que a gente precisa dar para essa pergunta, que parece simples, mais a gente vai conseguir resistir às tentações da vida. Para falar sobre identidade, porque a pergunta quem é você, nada mais é do que uma reflexão sobre identidade, certo? E para falar sobre identidade, eu escolhi esse texto aqui, da tentação de Jesus. E vou dizer a você o motivo. É porque eu acho que toda tentação pela qual a gente passa, e todo mundo passa por muitas tentações, toda tentação pela qual a gente passa é, no fundo, um questionamento da nossa identidade. Então guarda isso com você. Sempre que você for tentado, sempre que você for tentada, em qualquer área da sua vida, qualquer área, lembre-se que toda tentação, lá no fundo,
é uma forma de alguma voz nos fazer essa pergunta: quem você é, hein? Então vamos para o texto. O texto conta para a gente que Jesus, o nosso Senhor, foi levado certa vez pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Só que, assim, de forma bem rápida, acho que tem algumas coisas muito interessantes para a nossa vida, nesse comecinho do texto. Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. Eu sei que às vezes dá a sensação de que a nossa vida não está sendo conduzida pelo Espírito, mas todo mundo que nasceu do Espírito é sempre conduzido pelo Espírito, mesmo que para o deserto. Você entende isso? Às vezes a gente passa por alguns desertos na vida e a sensação que a gente tem é de que naquele momento, pelo menos, não é Deus que está conduzindo a gente. A gente se pergunta: não é possível que Deus que me trouxe para cá, quem deve estar me conduzindo nesse momento? Eu devo estar sozinho, devo ter sido abandonado. Ou então, o inimigo está aqui tentando me empurrar. Olha, se você nasceu do Espírito, se você nasceu de novo, se você renasceu em Jesus, então você precisa se lembrar que mesmo quando você vai passar pelo deserto da vida, você vai conduzido pelo Espírito de Deus, porque não há outro condutor para a sua vida que não seja o Espírito de Deus. Amém? Então Jesus está aqui sendo levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. É o início do ministério de Jesus. E ele vai para o deserto e ele passa 40 dias e 40 noites ali. Isso é muito simbólico nas tradições de Israel, de um período de formação para uma missão, sabe? Então Jesus está sendo formado, forjado, para iniciar a sua vida pública. Jesus não tinha feito nada ainda. E ele está ali 40 dias sendo preparado por Deus, sendo trabalhado por Deus. E o texto diz que nesse período, então, de 40 dias no deserto, com fome, Jesus recebe uma visita do tentador. E aí o texto de Mateus é interessante, porque o texto de Mateus descreve aqui 3 cenas de tentação pelas quais Jesus passa, que eu acho que são muito simbólicas de tentações pelas quais todos nós passamos. Mateus descreve uma primeira cena que eu chamaria de a tentação da performance, guarda isso aí com você. Mateus descreve uma segunda cena, que eu chamaria de a tentação do risco, e Mateus descreve uma terceira cena, que eu chamaria de a tentação do poder. Eu acho que todo mundo nessa vida, experimenta muitas vezes esses 3 tipos de tentação. Então o texto começa dizendo assim: o tentador, vou ler aqui no verso 3, se aproximou de Jesus e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Em outras palavras, o diabo está chegando no ouvido de Jesus e está dizendo assim, ó: se você então performa e me mostra. Faz aí, porque você só vai ser quando você fizer. Sabe que isso aparece demais na nossa vida como uma tentação? Pensa aí comigo. Quantas vezes na vida você acreditou na mentira de que você só seria alguém se você fizesse alguma coisa? Quantas vezes na vida, você pode ser adolescente, você pode ser jovem, você pode ser adulto, quantas vezes na vida você acreditou na mentira que você precisava fazer e fazer e fazer para você ser? Quanto trabalho excessivo que a gente desempenhou, às vezes sacrificando coisas que eram muito mais importantes. Quanto tempo que a gente manejou mal. Quantas vezes a gente abraçou coisas que a gente, no fundo, sabia que a gente não devia abraçar, mas porque ficava uma vozinha, sabe, lá atrás, dizendo assim, ó: você é? Então faz, prova. Por exemplo, na vida adulta, essa tentação da performance, ela está muito atrelada à nossa dinâmica com o trabalho, né?
Então, assim, por mais que a gente saiba quem a gente é, pelo que a Bíblia diz que a gente é, se a gente não tomar cuidado, a gente começa a acreditar na mentira que a gente é, o tanto de trabalho que a gente produz, o tanto de dinheiro que a gente faz, sabe? O tanto de novas casas que a gente conquista. E a gente vai deixando esse negócio moldar a nossa identidade. E às vezes a gente vai sacrificando, queria repetir, coisas que são importantíssimas para a gente. Mais do que coisas, às vezes a gente vai sacrificando pessoas. O tempo com as pessoas que a gente ama. Porque a gente acha que a gente precisa provar alguma coisa, às vezes para a gente que nem importa tanto assim. Porque no fundo a gente acreditou naquela mentira que a gente é o que a gente faz. E o diabo está aqui dizendo para Jesus, ó, você é filho de Deus? Então faz o seguinte, performa aí, trabalha aí, transforma essa pedra em pão e se alimenta. Na adolescência e na juventude, a tentação da performance vem, assim, naqueles discursos que às vezes, para o pertencimento a um grupo, nos fazem ultrapassar limites que a gente sabe que a gente não deve ultrapassar. Sabe, aqueles convites que a gente sabe que a gente não deve aceitar, aquelas provocações, aquelas instigações. Ah, não acredito que você não vai fazer, não acredito que você não vai experimentar. Ah, não acredito que só você não vai. Aí a gente fica naquela dinâmica, sabe? De achar que a gente precisa então fazer para a gente provar que a gente é e para a gente pertencer. E se a gente só aprendesse com Jesus, que está recebendo aqui essa proposta tentadora, porque ele está com fome, e a proposta é performa, transforma essa pedra em pão, você vai ter a possibilidade de saciar a sua fome. Ele está aqui com essa proposta sedutora, mas está resistindo, inclusive resistindo na palavra, dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a maneira como Jesus responde à tentação, pessoal, é para mim uma lembrança de que se a gente quer manter a nossa identidade e resistir o tentador sempre que ele aparece, a gente precisa estar munido da palavra de Deus. Essa é a tentação da performance. Você é o que você faz. Cuidado com esse negócio. Você não é o que você faz. Aí vem uma segunda cena aqui. Uma segunda tentação. A tentação do risco. Olha só aqui o que diz o texto. Depois, o diabo levou a cidade santa, verso 5, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma. E Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Acho interessante essa construção aqui que o texto faz, porque olha só, primeiro veio a tentação da performance, certo? Faz aí. E aí, a essa tentação, Jesus respondeu com a palavra. E aí é como se o tentador dissesse assim, você quer jogar na palavra? A gente joga na palavra. E aí o diabo se vale também na palavra para tentar. O que é uma loucura, mas é também um alerta. Porque às vezes a gente se utiliza das coisas certas e boas para cumprir propósitos errados e ruins. Então o tentador está vindo aqui se utilizando da palavra, só que subvertendo o propósito da palavra, usando a palavra contra a palavra. O que parece uma loucura, mas às vezes a gente pode subverter o propósito das coisas. Às vezes a gente coloca a vida contra a vida. É subverter o propósito da vida, certo? Às vezes a nossa existência é colocada contra a nossa própria existência ou contra a existência do outro. A gente está subvertendo o propósito da nossa existência. O fato é que aqui o tentador está colocando diante de Jesus uma outra possibilidade, que é a possibilidade de ele acreditar que ele é o tanto quanto ele se arrisca. Ele leva Jesus para o alto do templo e diz assim, ó, filho de Deus, né? Então faz o seguinte, pula que vai aparecer um anjo para te segurar. E você sabe que eu acho que na vida, às vezes,
pela loucura, pelos nossos devaneios, assim, na nossa insanidade, a gente acredita nessa coisa doida, assim, de que a gente se prova o tanto que a gente se arrisca. E olha só, há risco na vida, mas eu não sei se todo o risco que a gente corre na vida, a gente devia correr na vida, certo? Então, a vida também é feita de riscos, também é feita de riscos. Qualquer fase da vida, a gente se arrisca. Assim, a adrenalina do risco que a gente corre, ela também impulsiona a gente para frente. Mas, às vezes, a gente se expõe, inclusive em nome da fé, a riscos que a gente não devia se expor. Às vezes, a gente confunde as coisas. A gente acha, por exemplo, que confiar em Deus é sinônimo de viver irresponsavelmente. Então, às vezes, o camarada acha que porque ele confia em Deus, e porque ele tem a Deus como seu Senhor, agora ele pode se expor a qualquer coisa, porque nada vai acontecer com ele. Cuidado! Acontece, claro que acontece. Você vai se expor desnecessariamente às coisas, achando que é isso que vai mostrar quem você é. Então, de novo, pensa nas fases da vida, sabe? Talvez essa seja a minha cabeça meio psicólogo aqui, sempre pensando nas fases do desenvolvimento humano. Assim, pensa, tem uma fase da vida que você acha que você precisa se provar para todo mundo, e aí você vai se expondo a coisas que você, assim, não necessariamente precisaria se expor, né? E você vai aceitando coisas para mostrar que você tem valor, que você tem coragem. E a gente acha que isso é muito próprio da adolescência e só da adolescência, mas na vida adulta a gente continua fazendo isso. Sabe? Às vezes a gente anda por cordas bambas, a gente escolhe caminhos assim mais tortuosos, a gente faz uns percursos que a gente não precisaria fazer, porque a gente acha que a gente vai mostrar, por exemplo, que a gente é uma pessoa de verdade, um crente de verdade, um homem de verdade, uma mulher de verdade, se a gente se arriscar demais. E aí Jesus está recebendo essa proposta do tentador, e ele está respondendo ao tentador dizendo assim: você acha que isso é fé, mas isso é irresponsabilidade, é colocar Deus à prova. Ele resiste. E eu acho que nessa vida, pessoal, a gente precisa resistir também à tentação de achar que a nossa identidade é definida pela quantidade de risco que a gente corre. Porque, seja qual for a sua idade, tem coisa que a gente não precisa experimentar, certo? E risco que a gente não precisa correr, certo? Porque às vezes, inclusive, nos riscos que a gente se dispõe a correr, a gente coloca também em risco a vida de pessoas que não tem nada a ver com aquilo. Não é? Aí Jesus está aqui resistindo. Mais uma vez, na palavra. Porque ou a gente resiste na palavra, ou a gente não vai ter condição de resistir. Então tem a tentação da performance. Você é se você fizer. Tem a tentação do risco. Você é se você se arriscar. E tem a pior de todas as tentações, a tentação do poder. Vem uma terceira cena aqui no texto. E Mateus diz que o diabo, depois de ter tentado 2 vezes, levou Jesus a um monte muito alto, mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e toda a sua glória, e disse assim: tudo isso eu vou te dar se você se prostrar e me adorar. Eu acho que há uma crescente aqui, assim, sabe, no texto. Performance, risco e poder. De todas as tentações pelas quais a gente passa, essa é a mais perigosa, eu penso. Porque nada é mais sedutor nessa vida do que o poder. Não é isso? Não é sem motivo que as pessoas dizem, por exemplo, por aí, que se você quer conhecer uma pessoa, o que você precisa fazer? Dar poder para ela. Porque o poder, ele tem uma capacidade assim de penetrar as entranhas da nossa alma como poucas coisas têm. Ele revela faces da nossa humanidade que os outros desconheciam. As pessoas se assustam, a gente se assusta.
Eu não estou dizendo que o poder necessariamente é uma coisa ruim, mas ele tem uma capacidade de nos corromper, de nos corroer, como poucas coisas têm. E aí está aqui o tentador chamando Jesus de uma forma que é muito própria do tentador, que é oferecendo o que ele mesmo não tem. Porque ele leva Jesus para um lugar, ele mostra a Jesus todos os reinos do mundo que não são dele. E ele diz assim, ó, eu vou te dar tudo isso. Ó, alguém está concordando? Preste atenção. Eu vou te dar tudo isso se você se prostrar e me adorar. Ele nem tem nada. O tentador é o usurpador por natureza. Mas o propósito dele é destruir a nossa identidade. Razão pela qual ele pega o que ele não tem e diz assim, ó, tudo estará à tua disposição. Todo esse poder do mundo estará à tua disposição se você só se prostrar e me adorar. E você sabe que eu acho que às vezes na vida a gente tropeça tanto porque no fundo a gente acredita que o poder vai mudar o nosso destino. E aí a gente perde amizade por causa de luta pelo poder. A gente perde família por causa de luta pelo poder. A gente perde dinheiro por causa de luta pelo poder. A gente perde o nosso caráter pelo caminho por causa de luta pelo poder. E é poder, e é poder, e é poder, e é poder. E esse negócio é tão sedutor porque às vezes o camarada já perdeu absolutamente tudo, mas ele não perde a pose que ele mantém só para dar aos outros a falsa impressão de que ele ainda tem poder, né? Corrói tanto esse negócio que às vezes ele já não tem mais nada, mas ele ainda está ali num peito estufado só para se valer da falsa sensação de que ele ainda é poderoso, porque no fundo, na vida o que importa para ele é ser poderoso. E aí Jesus está olhando para a tentação do poder e está fazendo a mesma coisa que ele fez com a tentação da performance e do risco. Ele está olhando para o tentador e está dizendo não. E o texto termina dizendo que logo depois de Jesus dizer, retira-te Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto, o texto diz que o diabo o deixa, os anjos se aproximam e servem Jesus. Aí essa história acaba. E eu fico me perguntando, do ponto de vista humano, porque a gente sempre pode argumentar dizendo Jesus conseguiu fazer isso porque Jesus era Deus. Mas do ponto de vista humano, essa é a minha pergunta. Como é que Jesus conseguiu resistir à tentação da performance, à tentação do risco e à tentação do poder? O que deu a Jesus recursos para olhar para essas tentações que batem na nossa porta o tempo todo e dizer não, não e não? Sabe qual é o palpite que eu tenho? Jesus encontrou recurso para resistir a essas tentações, porque Jesus sabia quem ele era. Imediatamente antes do batismo, ou melhor, da tentação, no texto, vem a experiência do batismo de Jesus. Lembra disso? Mateus 3, no finalzinho, o que você tem é exatamente o registro da experiência do batismo de Jesus. Jesus está no Jordão com João Batista e ele é batizado. E no momento do batismo de Jesus, você deve se lembrar, o que acontece? Os céus se rasgam, o Espírito Santo vem como que numa pomba sobre Jesus, e uma voz é ouvida de todos os que estavam ali. O que essa voz dizia? Este é o meu filho amado em quem eu tenho todo prazer. Este é o meu filho amado em quem eu tenho todo prazer. Na tentação, o que o diabo faz o tempo todo? Perguntar, será que você é filho mesmo? Jesus acabou de ouvir que ele é filho amado, e aí vem o tentador e diz, será que você é? Quem você é? Será que você não é o que você faz? Será que você não é o risco que você corre? Será que você não é o poder que você recebe? Jesus resiste porque Jesus sabe que ele é filho amado de Deus. Antes de fazer qualquer coisa, isso é o que há de mais bonito nesse texto para mim. Jesus não foi chamado de filho
amado de Deus depois de transformar água em vinho. Jesus não foi chamado de filho amado de Deus depois de ressuscitar o Lázaro, de curar um paralítico, de devolver a vista a um cego. Jesus foi chamado de filho amado de Deus antes que ele fizesse qualquer coisa, assumisse qualquer risco ou experimentasse humanamente falando qualquer tipo de poder. E eu acho, pessoal, que é isso que a gente precisa se lembrar nessa vida, que nós somos filhos e filhas amadas de Deus, nos quais o nosso Pai tem todo o prazer. Quando a gente vive se lembrando que a gente é filho amado de Deus, filha amada de Deus, a gente se lembra que a gente não precisa performar para provar, e assumir risco para provar, e ter poder para provar, porque a gente é o que a gente é. Gente que Deus ama profundamente. E aí, quando a gente vive com essa consciência de que nós somos profundamente amados, a gente consegue resistir com um pouco mais de força essas tentações que aparecem todos os dias, batendo na porta do nosso coração. Eu vim lá do Rio de Janeiro, hoje, só para dizer que você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Queria só lembrar você disso. Deus te ama, antes que você faça qualquer coisa, antes que você corra qualquer risco, antes que você tenha qualquer tipo de poder na sua mão, Deus te ama. Não te ama pelo que você faz, pela performance, sabe, que você entrega. Ele te ama porque Ele te ama, porque o coração dele é assim. O coração de Deus é rico em amor. E Deus ama a gente da forma como eu amei o Lucas e o Felipe a primeira vez que eu os vi. Claro que o amor dele é perfeito e o meu não, mas o que eu estou querendo dizer com isso? Você que é pai e mãe vai entender. Seu filho nasceu, você pegou ele no colo, ele não fez nada ainda. Você olha, o que você diz? Eu te amo tanto. Não é? Como pode? Como você ama antes de fazer? Como você ama antes de provar? Como você ama antes de conquistar? Porque nessa vida a gente acha que as coisas vão sendo construídas depois que a gente faz algo e prova algo, mas com Deus, pessoal, com Deus não é assim. Com Deus é de outro jeito. Ele olha para a gente e Ele ama a gente, e é a partir desse amor que a gente constrói a nossa identidade. Então, olha só, vai ficar combinado assim para mim e para você. Sempre que você for tentado, de qualquer ordem, em qualquer natureza, com qualquer coisa, antes de dar qualquer passo, você vai se lembrar, eu sou um filho amado de Deus. Eu sou uma filha amada de Deus. E essa lembrança, em nome de Jesus, vai fazer com que você tenha o mesmo comportamento de Jesus, que é olhar para o tentador e dizer não, não e não. Só Ele, só o meu Senhor, eu me prostrarei não apenas nos joelhos, mas no coração, e só Ele darei culto. E não porei o meu Senhor à prova, porque ainda que esteja escrito aos seus anjos dar a ordem a seu respeito para que te guardem, isso jamais significará que eu devo provar a Deus a minha confiança, assumindo riscos desnecessários. E também não performarei como se o amor de Deus pela minha vida dependesse do quanto eu faço. Eu sempre farei e farei como resposta a esse amor, mas não como uma tentativa de conquistar esse amor, porque esse amor pelo seu coração, meu amigo e minha amiga, já foi garantido na cruz do Calvário. Então a verdade é essa: Deus provou o seu amor para conosco na cruz do Calvário. Olhou para o meu coração e para o seu coração e disse: vocês são os filhos que eu amo e nos quais eu tenho todo o prazer. Sigam vivendo a vida de vocês. E era isso que eu queria dizer a você nessa noite. Você é muito amado por Deus. Então siga vivendo a sua vida como resposta a esse amor, com temor, com responsabilidade, resistindo às tentações e se lembrando todos os dias de responder para você essa simples pergunta: quem você é? Queria fazer uma oração com você. Quero convidar você a fechar os seus olhos e abrir o seu coração. E quero encorajar você a falar com Deus aí no seu lugar, em oração, sabe? Responder a Deus em oração.
Deve ter alguma coisa que Deus falou com você nessa noite. Então responda em oração aí no seu lugar. Pense em alguma coisa, coloque algo diante do Senhor. Talvez seja a consciência que você já tinha perdido de que você é profundamente amado, profundamente amada. Porque tem gente que pelas dores da vida e pelas lutas da vida acaba se esquecendo dessa verdade, que é amado, que é amada. Então tem gente que não consegue mais experimentar esse amor ou sentir esse amor. Peça ao Senhor nessa hora para renovar sobre a sua consciência a lembrança de que você é profundamente amado pelo Pai. Talvez você esteja enfrentando em alguma área da vida uma tentação que pode ter a ver com performance, pode ter a ver com risco ou com poder ou com qualquer outra área. Peça força ao Senhor nessa noite para você resistir o que você tem de resistir. E se lembre, Ele está do seu lado e Ele ouve a sua oração. Inclusive é possível que você esteja aqui nessa noite por um convite, mas nem acredite tanto nesse negócio de um Deus que ouve oração e responde oração. Eu queria muito que você se lembrasse que muitas orações suas já foram ouvidas e que isso, dentre tantas outras coisas, é sim um sinal de que Deus ouve o seu clamor. Então coloque seu coração diante de Jesus, vai, faz a sua oração aí, fala com seu Pai. Senhor Jesus, como é bom a gente poder aprender com o Senhor o tipo de vida que a gente pode viver e deve viver. Nós somos tantas coisas, somos a profissão que escolhemos, somos os relacionamentos que temos, somos a identidade que construímos. Eu sou pai, sou marido, sou amigo, sou pastor, mas antes de tudo o que nós somos é filhos amados do Senhor. Todas as outras coisas decorrem dessa identidade central e é ela que vai proteger o nosso coração das muitas tentações pelas quais a gente passa nessa vida. Então que haja, Senhor, nessa noite sobre os nossos corações um batismo do Teu amor, que o Teu Espírito Santo venha renovar no nosso coração esse amor que vem dos céus e que muda drasticamente o curso da nossa vida. Ouve o clamor de quem acha que não é mais ouvido por Ti e lembra esse coração que o Senhor está aí bem perto. Ajuda a gente nas lutas da vida, trabalho, escola, faculdade, relacionamento, casamento, educação de filho, namoro, seja qual for a área em que a gente lute nesse momento, ajuda a gente. Faça com que a gente saia daqui com o coração pacificado na certeza de que se nós somos profundamente amados pelo Senhor, a gente não precisa provar absolutamente nada para ninguém. Agora faça com que a nossa vida, como resposta a esse amor, seja a vida mais bonita, mais santa e mais comprometida com o Evangelho que a gente puder. Não para a gente provar ou conseguir, mas para a gente responder do jeito certo. Porque assim amado a gente já é, a gente só quer responder à altura máxima possível desse amor que todos os dias acorda a gente de manhã e coloca a gente para dormir de noite. Então, por favor, que o nosso coração seja visitado pela Tua graça e pela Tua bondade, e que a Tua palavra, Senhor, cantada, pregada, orada, que a Tua palavra frutifique profundamente dentro da gente. É a oração que eu faço, te dando graças não apenas por essa noite, mas por essa casa, por essa comunidade, por todos os pastores, pastoras, por todos os que servem aqui, de forma tão linda e inspiradora. Eu te dou graças por tudo, em nome de Jesus, o nosso Senhor que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida.